Olá, meu nome é Ediale Amaral e eu tenho hoje uma mensagem que certamente mudará a sua vida. Hoje eu quero ler com você Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Abra comigo o texto e leia comigo o texto que está em Tiago capítulo 1, versículo 14 e também o versículo 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A Bíblia diz que existe algo chamado concupiscência, que é o desejo desenfreado da carne. Todo ser humano carrega desejos consigo, mas alguns desses desejos são perniciosos, prejudiciais, contrários à palavra, contrários à vontade de Deus. E esses desejos, se forem continuados, se forem alimentados, eles se tornarão desejos desenfreados. E uma vez realizados, uma vez que esse desejo é cumprido, ele dá luz ao pecado, como nós lemos, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Todos nós, sem exceção, nascemos com um grau de pureza em nossos corações. Todos nós nascemos crianças simples, puras, carregando uma certa doçura, e com o tempo nós começamos a ter contato com o pecado gradativamente em nossas vidas. Aprendemos o que é certo, o que é errado. Algumas vezes falhamos, algumas vezes cometemos deslizes, todos sem exceção. Todos nós um dia já fomos pequenas crianças, dóceis, sem malícia, sem maldade. E com o tempo nós aprendemos, por meio dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos, o que deveríamos ou não fazer, o que deveríamos praticar e o que com certeza não deveríamos praticar. Nós aprendemos as consequências de fazer o bem, mas também aprendemos as consequências de fazer o mal. Mas muitos insistem em fazer aquilo que é errado. Muitos insistem em cumprir o desejo maligno que permeia os seus pensamentos e faz com que pensamentos se tornem atitudes, e essas atitudes são pecado contra Deus, pecado contra o próximo, pecado contra a própria família, contra a própria vida. E essas pessoas então começam a trilhar um caminho diferente diferente daquele caminho que Deus preparou para nós como seus filhos, como suas criaturas. Tais pessoas entram no espiral da morte. O espiral da morte é um caminho sem volta. É um caminho que não tem volta. É o início de uma vida de decadência. Eu estou usando aqui o espiral da morte porque se refere, neste contexto, ao início da decadência de uma vida que se rende ao pecado deliberadamente. Estou falando do pecado que, uma vez consumado, gera essa morte que, no primeiro momento, não é física, não é mental, mas espiritual. E então aquele que assim faz entra em um espiral da morte, neste caminho em círculos que vai descendo, e este caminho tem um fim, como todo caminho, como o caminho de todo homem. Todos nós um dia chegaremos no fim das nossas vidas. Todos nós um dia daremos nosso último suspiro.
Todos nós um dia falaremos uma palavra, uma frase pela última vez. Todos nós. Absolutamente todos nós. Então você tem que entender que o pecado é algo que gera esse espiral da morte, que faz com que a vida entre em uma decadência e chegue no fim em completa decadência, até que após a morte este mesmo pecado gere a perdição, o que a Bíblia chama de perdição eterna. Todos nós começamos bem. A Bíblia mostra pessoas que começaram bem o seu caminho, mas entraram nesse espiral da morte, entraram nesse caminho sem volta. É um caminho que nós, na nossa força, na nossa vontade, nós não conseguimos deixar, nós não conseguimos sair, porque humanamente é impossível. A Bíblia fala de um homem chamado Judas, certamente você já ouviu falar de Judas, um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes. Ele entrou no espiral da morte quando traiu Jesus. Ele entrou em um caminho sem volta, um caminho que ele mesmo escolheu, porque todos nós temos escolha, todos nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre aquilo que é correto e aquilo que não é correto aos olhos de Deus e aos olhos dos homens que estão em nossa sociedade. Judas começou bem, mas quando decidiu trair Jesus, trair a confiança do seu mestre, trair aquele que o havia escolhido, Judas entra no espiral da morte. Judas escolhe pecar, ele escolhe trair o Filho de Deus. Ele escolheu por vontade própria, ele tinha vontade própria. Como eu e você, ele tinha a opção de escolher permanecer ao lado de Jesus, continuar seu discípulo, continuar a sua missão, porque no tempo em que ele permaneceu com Jesus, ele fez as mesmas obras que Jesus fazia, porque Jesus deu essa liberdade a todos os seus discípulos. Jesus os ensinou, os treinou. Ele falava em parábolas para a multidão, mas no secreto ensinava o significado de muitas daquelas parábolas. Eles aprendiam de perto, bem de perto, com o Senhor Jesus. Mas ele decide deixar toda essa história, toda esta autoridade que Jesus havia dado a ele e decide então negar, trair o Senhor Jesus. E ele entra então na espiral da morte, um caminho sem volta, um caminho de decadência, um verdadeiro espiral do qual ele não conseguiu sair. Ele não conseguiu sair não porque Deus não deu oportunidade a ele. Ele não saiu desse espiral porque ele não quis. Porque ele decidiu permanecer neste mesmo caminho de morte até o fim. Até o seu último suspiro que ele mesmo decidiu cessar. Não foi Deus quem o destruiu, ele mesmo se destruiu. Ele mesmo decidiu colocar fim à sua própria existência, porque ele se colocou naquele caminho sem volta e por ele mesmo, na sua força, na sua capacidade, não havia a menor chance de sair. A Bíblia também mostra um homem que, como Judas, negou a Jesus. Este homem é Pedro. Certamente você também já ouviu falar daquele que negou Jesus 3 vezes. Daquele que antes que um galo cantasse 2 vezes, 3 vezes negaria Jesus. Este homem também peca contra o Senhor Jesus, peca contra a sua santidade, peca contra a sua presença. E ele entra também no espiral da morte.
Ele entra em um caminho de decadência, porque é isso que acontece quando alguém cede ao pecado. Ele entra em um caminho de decadência. A sua mente é afetada pelo pecado, as suas ações passam a ser dirigidas pela sua vontade pecaminosa, pela sua mente pecaminosa, pela sua moral que foi esmagada, que foi destruída pelo pecado. O desejo desenfreado agora é o seu senhor, é o seu comandante. O desejo desenfreado agora é o capitão do navio que tem a leme da sua vida em suas mãos. E você então se torna escravo daquele desejo que vai guiá-lo por este caminho sem volta até a eternidade sem Deus, que a Bíblia chama de perdição eterna. A Bíblia também chama esse final de fogo eterno. E Pedro entra nessa espiral da morte. Mas Pedro faz algo diferente de Judas. Pedro sente que havia feito algo de errado. Ele sabe, Jesus havia dito que ele faria e ele se lembra do que Jesus falou. E então ele chora amargamente. Ele, sentido por aquilo que ele fez, ele chora. Sentido por ter traído a Jesus, negado a Jesus, ele se desmorona nas suas lágrimas, chorando, talvez com remorso, talvez com arrependimento. Qual deveria ser o sentimento? Qual deveria ser a razão daquele choro? Depois nós descobrimos que aquele choro não era de remorso simplesmente, aquele choro não era de tristeza simplesmente, mas aquele choro era de arrependimento, de tristeza pelo pecado que ele havia cometido. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente após ter traído a Jesus. Pedro estava no espiral da morte, mas não queria permanecer no espiral da morte. Ele não queria permanecer nesse caminho sem volta, decadente, cujo fim seria a perdição eterna. Pedro então chora. Pedro se lembra das palavras de Jesus e chora, arrependido por ter traído, por ter negado a Jesus. Dois homens que fizeram mal ao Senhor Jesus. Dois homens que negaram, que deixaram a Jesus, deixaram a Cristo, porém, um se lembrou de Jesus e chorou. Um se arrepende do seu pecado, um chora de tristeza, chora amargamente. Isso significa que ele gritava, que ele gemia enquanto chorava, que ele gemia enquanto berrava, gritando por aquilo que havia feito de errado. Pedro chora amargamente, porque se arrepende de verdade. Eu não digo que ele se arrependeu de verdade porque chorou amargamente, mas por aquilo que aconteceu depois. Ele se arrependeu de verdade não porque simplesmente chorou, mas porque Jesus deu a ele uma nova chance, como prova do seu arrependimento sincero. Porque é isso que a Bíblia diz que acontece. Que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos purifica de toda a injustiça. Isso significa que, ao pecar contra Deus, nós merecemos a sua justiça. Mas se confessamos, o que era justiça se torna injustiça porque agora somos santos diante dele por termos confessado o nosso pecado. Então ele nos purifica de toda
a injustiça. Ele se arrepende e chora. O mesmo não aconteceu com Judas. Judas não se arrependeu, não chorou. Ele poderia ter quebrado a espiral da morte, poderia ter se rendido a Cristo para viver mais e viver na eternidade após o fim da sua vida. Você também pode quebrar o espiral da morte. Você também pode romper com este espiral da morte. Você pode continuar a sua vida livre de todo peso, de toda culpa, de todo medo. Você pode continuar a sua vida livre de todo fardo, de toda religiosidade, de todo materialismo, de todo engano, de toda mentira. Você não aguenta mais mentir. Você não aguenta mais enganar os outros e a si mesmo com uma aparência que não é o que está de fato dentro de você. Você pode romper com isso, você pode quebrar esse espiral da morte que tem feito com que você desça velozmente rumo à perdição eterna. Esse espiral que começou lá em cima, ele vem descendo até chegar ao fim. E na sua força você não poderá quebrá-lo. Na sua capacidade, no seu conhecimento, na sua inteligência, na sua sagacidade, na sua sabedoria, no seu entendimento, você não poderá quebrar esse espiral da morte. Somente Deus. A Bíblia diz que Ele faz o impossível. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Ele quebra o espiral da morte, Ele traz vida, uma vez que você confessa e deixa o seu pecado. Pedro confessou. Pedro se arrependeu de verdade, recebeu de Jesus uma nova vida. Pedro rompeu o espiral da morte, quebrou o espiral da morte. A humanidade nasce destinada a permanecer nesse espiral. A humanidade está vivendo, este país está descendo por esse espiral rapidamente. E a única solução, como Pedro, se arrepender diante dele, chorar diante dele pelo seu pecado, se arrepender, e ele dará uma nova oportunidade. Deus dará a você uma nova oportunidade. Deus tem dado a você uma nova chance, uma nova oportunidade. Receba esta oportunidade, receba Jesus, receba Cristo, receba o Espírito Santo por meio desta palavra e entregue a Ele o seu caminho, confie nele e tudo Ele fará por você. Hoje é dia de você romper o espiral da morte. Hoje é dia de você deixar todos os desejos desenfreados da sua carne. Porque o desejo sem freio, ele só acelera a sua vida por este espiral. É como um carro descendo por um espiral sem freio. E quanto mais desenfreado é o desejo, mais você acelera esse carro e mais rapidamente você chega ao seu fim. E não é isso que Deus quer para você. Coloque hoje um freio nesse desejo. E isso só será possível por meio da oração, por meio da sua entrega a Ele. Somente Jesus pode fazer por mim, por você, por nós, o que nós não podemos fazer. Não é simplesmente a nossa oração, não é simplesmente o nosso clamor, mas o nosso reconhecimento, a nossa atitude em reconhecer que é Ele quem faz, é Ele quem pode fazer no dia de hoje. É Ele quem pode hoje perdoar todos os seus pecados,
limpar você completamente e fazer de você uma nova criatura. As coisas velhas passarão, tudo se fará novo em sua vida, quando este espiral da morte for quebrado. Um pecado pode fazer com que você desça por essa espiral, mas um perdão de Deus rompe toda e qualquer espiral, toda e qualquer maldição, todo e qualquer passado tenebroso, obscuro. Deus te dá hoje uma nova oportunidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Através dessa plataforma você pode entrar em contato conosco. Se você deseja de fato assumir este compromisso com o Senhor Jesus, faça isso hoje, faça isso agora. Deus, Ele ama você. Jesus lhe oferece perdão para o passado, paz para o presente e esperança para o futuro. Não importa quem você seja, o que você fez ou onde você está, Jesus está chamando você para se aproximar dele e experimentar seu amor transformador. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, entre em contato conosco através das redes sociais, @Edialen Amaral. Deus te abençoe.